obrigado pelo convite, bom dia a todos. Aqui é só bom dia a todos, né? Aqui é a todos, somos amigos, né? Maravilha. Bem, quando fui convidado, eu fiquei bastante reflexivo a respeito do que nós poderíamos contribuir aqui, não é? E poderíamos falar sobre diversos temas relacionados à educação. Educação é um termo muito amplo, né? Falei, vou mexer com essa matéria-prima. Mas vou fazer alguma coisa que eu acho que vocês estão bastante acostumados aqui, que é alguma coisa testemunhal, né? Falar em educação, a gente está falando do desenvolvimento da vida das pessoas, né? E muitas vezes a pergunta que a gente faz é por que eu estou aqui hoje, não é? Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa cidade, nesse lugar, aqui, exatamente nesse momento hoje, fazendo o que eu estou fazendo? E o Nacional, né, é o nome que emprestou o sobrenome para mim já há 30 anos, né? Essa escola está fazendo 30 anos. E nós sempre somos, né? Na humanidade, sempre as pessoas, aliás, todos os sobrenomes, né? Eles adviram de adjetivos do que eram as pessoas, né? É o Zé da Laranjeira, é o Zé da Oliveira, né? Isso aí foi dando sobrenome às pessoas, né? E nós sempre emprestamos alguns sobrenomes. E eu já emprestei alguns sobrenomes na minha vida, né? E eu quero começar exatamente falando que esse tema aqui é porque eu fiquei muito impactado com o Mário Sérgio Cortella, no seu livro, que ele pergunta assim, qual é o seu legado? Né, o que você vai deixar como legado? A hora que você estiver lá, imagina você já transcendendo essa passagem aqui pelo planeta, e o que você quer ter deixado aqui, não é? E eu acho que essa reflexão ela é uma reflexão bastante importante para todos nós humanos, né? Eu estou dentro de uma igreja aqui, eu não pertenço exatamente a essa religião, mas me sinto muito à vontade aqui para conversar e dialogar com amigos aqui que eu tenho muitos aqui dentro, e cada vez amplia mais, não é? Então, quando a gente pensa em deixar um legado, né, a gente tem... o que eu quero deixar aqui nesse planeta mesmo de realização? Como é que eu quero ser lembrado aqui, não é? E é sobre isso um pouquinho que eu vou falar da minha pessoa, não é? Então, qual é esse legado desse sobrenome que nós emprestamos, né? Que hoje eu sou o Tomé do Nacional, não é? Quando fala Tomé, o Tomé é lá do Nacional, o Serginho ali do Castelli, né? O Galvro lá do Sal da Terra. Tem gente que empresta mais de um sobrenome, né? Tem gente que empresta vários, né? O Mauro Sérgio aqui pode ser o Mauro do Sal da Terra, o Mauro do Nacional, o Mauro, né? E tantas pessoas que são ligadas àquilo que elas fazem, né? Por isso que a gente assume uma responsabilidade maior quando a gente está à frente de uma instituição. E é para cá que eu tenho, né? E, na verdade, o meu legado começa aqui, ó. Eu vou colocar umas figuras aqui. Aliás, eu quero falar para vocês que isso aqui que eu estou fazendo é fruto de uma reflexão minha. O ano passado, o Nacional fez 30 anos. Eu estava até comentando agora mesmo aqui com o Sérgio, que foi meu aluno também, né? E aqui já passaram várias famílias aqui que eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar. E, na verdade, assim, essa origem, né, onde tudo começa, né? Mudou aqui. Aqui, na verdade, no centro ali estão os meus pais, né? E do lado aquela foto tradicional dos avós, né? Do lado direito aqui, não estou sem ponteiro aqui, mas são meus avós portugueses que vieram nas primeiras embarcações aí ao Brasil, né? Vieram naquelas corajosas, naquelas canoinhas, né? E do lado esquerdo nosso aqui, meus avós maternos, né? Que são filhos de italianos. Eles já vieram numa segunda geração aqui para o Brasil. E no centro, os meus pais, né? Os meus pais que... a minha mãe, ela não estudou mais do que o 4º ano do primário. Ela foi uma babá, empregada doméstica,
né? O meu pai, um pequeno comerciante que começou dentro de um estabelecimento comercial, um supermercado, foi empregado desse estabelecimento comercial e depois veio a ser sócio. Abriu uma filial desse supermercado e ele assumiu uma mercearia, uma pequena mercearia. E eu sou filho desse pequeno comerciante, a minha mãe casou-se com ele, foi trabalhar com ele, né? E dali surgiu a nossa vida, né? Aqui estão eles dois já num outro momento ali da vida, já em frente, inclusive, ao estabelecimento comercial que nos criou, né? Assim, meu pai e minha mãe, em frente à mercearia de onde eles trabalhavam, e que toda a família trabalhou, né? Aquela empresa familiar, que é onde foi o meu primeiro berço de educação, né? Da família e do trabalho, né? Ali, atrás daquele balcão ali, eu aprendi muitos valores, eu aprendi a me relacionar com as pessoas, foi onde eu comecei realmente a entender um pouco mais do mundo do trabalho, da vida, né, do significado das coisas, os ensinamentos que aquilo ali pôde me proporcionar. Porque muitas vezes a gente pensa que educação, né, fala em educação, é escola, né? Essa trajetória toda nossa que é a grande escola da vida, não é? E tudo que a gente tem oportunidade, né, de frequentar. Essa aqui é uma das poucas fotos que a gente tem. Hoje a gente fotografa absurdo, né? Eu tenho 4 filhos também, hoje eles têm um arsenal de fotografias. Essa aqui é uma das poucas fotos da infância que eu tenho, ó, dessa primeira infância. Né? Aquelas fotos fabricadas, né, que a gente guardava, né? Porque assim, isso retrata realmente um momento assim que era complicado, né? A gente ter esses arquivos, né? Mas esse aí é um dos poucos arquivos. Hoje a gente cuida com tanto carinho, com tanta importância da história, né? Porque a história da vida das pessoas é fundamental para a sua educação, né? Aqui sou eu, no meio ali sou eu, meus 2 irmãos, né? Fruto dessa família, né? Que trabalharam aí ao meu lado. Todos acabaram indo para a área de educação na vida também, muito interessante isso aí, todos eles. Né? Um é agrônomo, o Eduardo, que está o menor ali da escadinha. O Antônio Carlos, infelizmente, já deixou esse plano terrestre aqui, mas também foi um grande professor e um cientista. Né? E eu estou trazendo isso aí porque... Olha lá, ó. Né? Então, aqui esse retrato dessa primeira infância foi o primeiro lugar que realmente começou a me iniciar aí, né? Trazendo o gen da minha família, do significado, da luta daquelas pessoas para chegarem até ali, né? Porque não foi brincadeira eles chegarem até ali, e do aprendizado que eu tive, né? Principalmente vindo do meu pai, mas também da minha mãe trabalhando, e do ensinar o meu primeiro ofício, que foi atrás de um balcão de uma mercearia. Com 6 anos já estava trabalhando lá, já era entregador de encomendas também, onde eu aprendi muito, né? É fruto dessa reflexão, né, que o ano passado, nos 30 anos do Nacional, foi onde que eu comecei a pensar em educação? Foi aqui, ó. Foi nesse momento aqui que eu atendi os clientes, né, atrás do balcão, que eu comecei a minha primeira experiência de educação, né, com o outro, né, com outras pessoas, né, que fossem diferentes da minha família, né. Foi ali o primeiro grande berço importante. Aqui, já no ambiente da escola, né? Olha, esse aqui era o meu diretor, minha primeira professora, entregando meu primeiro livro, né? Simbolizando aí esse momento importante aí da trajetória também da construção, né? Do conhecimento, do significado, né? Da nossa vida. Recebendo o primeiro livro. Essa aqui é a nossa tradicional sala de aula, né? Ó. Eu sou aquele último aluno ali daquela cadeira lá encostado na parede ali, sou eu mesmo. Né? Então essa aqui era a nossa sala de aula, esse retrato aí. Parece bastante familiar ainda hoje, não é? Esse retrato, não é? Nossa sala de aula ainda se aproxima muito disso aí, não é? Essa foto aí tem uns 40 e poucos anos, né? Que essa foto aí ela já existe, ó. Então...
Na verdade, quase beirando 50 já, né, Mauro Sérgio, essa foto aí, ó. Olha a professora, as carteiras. Quem que estudou em carteiras parecidas com essa aqui, ó? Aí, ó. Tem bastante representantes aqui, né, dessa fase do desenvolvimento, dessa escola pública, né, que eu tive muito orgulho de frequentar. Aqui já sou eu crescendo, jovem. Nesse momento aqui, eu já tomava conta do negócio do meu pai muitas vezes, né? Esse momento aqui com 12, 13 anos, aí muitas vezes ele já largava na minha mão o empreendimento ali, aquele pequeno empreendimento para poder descansar, fazer outras coisas, né? Esse momento aqui já em processo de formação aí para a vida, né? Trazendo aí então já começava então já no mundo adolescente a chegar numa fase aí de pensar o que queria ser da vida, para onde queria ser, para onde queria migrar, né? E já tinha compreendido que talvez não fosse, que aquele caminho ali dos meus pais não fosse meu caminho, que eu já começava a sonhar ser engenheiro, eu queria pensar nisso. E fiz parte, né, de uma escola estadual que nessa caminhada de 38 alunos que tinham nessa sala de aula, que queriam entrar na faculdade de primeira, né, que hoje é uma luta que a gente acompanha tão de perto aí muitas pessoas, né? E esse momento de transição para um outro momento da vida, né, de especialização, de formação. E essa escola ela tinha uma tradição muito grande de seus alunos ingressarem na universidade. Nós estávamos em São Paulo, Araraquara, ali, né? E desses 38 alunos que tinham na minha sala, para vocês terem uma ideia, 34 entraram no primeiro vestibular na USP, na Unesp, na Unicamp. 34 dos 38. Eu sou um dos 4 que não. Poxa vida, mas que coisa, meu Deus do céu, né? Um dos 4 que não, né? Aquilo foi uma tristeza, né? Naquele momento, né? E me levou a fazer cursinho. No outro semestre fui fazer cursinho porque eu queria entrar na USP em São Carlos de todo jeito, né? E fui fazer cursinho. Nesse cursinho eu conheci um professor que me chamou para ser seu monitor de física. E eu fui meu primeiro lugar, que eu fui então monitor de física. Eu estudava no cursinho noturno, continuava trabalhando lá atrás do balcão da mercearia do meu pai, e fazia cursinho à noite, e fui monitor desse camarada, que me fez professor. E por acaso eu estava me preparando para o vestibular da USP no final do ano. E no meio do ano eu cheguei no balcão do cursinho, né? Perguntei, onde é que tem uma faculdade federal de engenharia para eu poder me testar, não é? Falei assim, Faculdade Federal de Engenharia tem em Uberlândia. Pegou lá, hoje não tem essa coisa da internet, essa coisa de entrar no Google, hoje vai onde é que tem as faculdades, essa facilidade toda. Foi lá no manual, falou, não, Uberlândia. Aí eu peguei meu atlas geográfico, né? Falei assim, Uberlândia, Triângulo Mineiro. Foi a primeira apresentação que eu tive de Uberlândia. E tinha uma galera do cursinho que ia vir fazer vestibular aqui, e eu vim. Fiz vestibular, gostei do que eu vi aqui, passei no vestibular, cheguei em Araraquara, falei, olha pai, quero ir embora. Ele falou assim, você quer ir embora, meu filho? Então, está pronto para isso aí? Ele falou assim, mas e a questão financeira? Eu falei, não, me banca uns meses que eu vou chegar lá, e agora com essa minha profissão, eu vou chegar dando minhas aulas particulares, não é? E assim, cheguei aqui em Uberlândia, né, ó. Cheguei aqui em Uberlândia, essa é uma das fotos aí da minha vida de estudante, que fui chegando nessa cidade aqui como professor de aulas particulares. Realmente, em poucos meses eu estava me mantendo aqui com o meu dinheirinho de aula particular. Meu pai continuava me mandando um salário mínimo todo mês, que eu vivia com isso aí perfeitamente. Esse dinheirinho de aula particular eu fui guardando ele, porque eu conseguia viver com um salário mínimo na época, e tive uma participação imensa, né? Vocês estão vendo a bandeira da UNE ali, da União Nacional dos Estudantes, porque onde eu tive o privilégio, né, de ser um líder estudantil aqui nessa cidade, participar do meu diretório acadêmico, do diretório central dos estudantes, depois da União Estadual dos Estudantes, tive uma participação ativa. Foi uma grande escola na minha vida,
não é? Nós estávamos num momento muito complexo da situação política do país, muito menos do que é hoje, né? Incomparável o que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos um ambiente que nós respiramos, nós podemos falar o que nós pensamos, nós podemos falar o que nós queremos, não é? De uma imprensa livre, não é? Coisa que a gente não vivia aqui. Nós estávamos nessa grande transição, né? Eu trago essa bandeira aqui porque nesse momento da fase da minha vida, eu, como estudante, foi um momento muito importante de aprendizagem, né? Do meu relacionamento público, né? De poder falar em público. Foi uma grande escola, né? Que eu tive na minha vida. Aqui, nessa oportunidade aqui, por acaso, é o show das diretas, né? A gente costuma dizer que foi o prenúncio da caminhada para as eleições diretas no Brasil, em 1984. Né? Foi um dos primeiros atos que aconteceu naquele grande movimento. Foi aqui em Uberlândia, foi nesse show aqui, ó, realizado pelos estudantes na Praça Clarimundo Carneiro. Aqui, semana passada, recebemos aqui nesse lugar o professor Alfredo Júlio, falou que eu dei algum trabalho aqui na universidade, né? E deve ter sido muito porque esse momento aqui foi o primeiro momento, ó, DCE, ADUFO e a ZUFUB sentados numa mesma mesa, né? Porque a gente defendia ali a unidade da comunidade universitária, né? Como uma grande saída de diálogo para a universidade naquele momento, né? Um momento de crise no país, de passagem de momento, né, para a democracia, e que era, então, muito importante ali. Então, o significado disso, dessa conversa toda aqui, é o que aquilo trouxe para a minha vida, nesse momento de estudante, de essa grande escola que foi o movimento estudantil, né, aqui no auge da juventude, já caminhando aí para o final do meu curso de engenharia. Aí vem a parte importante, que eu estava terminando meu curso de engenharia, era professor de aulas particulares, professor substituto no Estado da engenharia naquele momento, diferentemente de hoje, né? Uma das atribuições do engenheiro era a docência, como de qualquer profissão, era a docência. E a partir do segundo ano nós tínhamos o direito de dar aula como professores substitutos no Estado. A partir daquele momento, eu nunca mais deixei de ser um professor substituto do Estado. E sempre fui substituto. Eu era dos primeiros a ser chamado. Sempre estava com a minha listinha lá na superintendência, era sempre chamado. E sempre dando aula. E fui chegando ao término do curso de engenharia, já nesse momento aqui. E eu sempre brinco, né, que o Nacional é fruto da minha angústia de não ser engenheiro. Né, porque nesse momento aqui, eu já sabia que eu não era engenheiro, já tinha feito estágio em diversas empresas aí de grande porte aqui em Uberlândia, fora daqui, e eu não era engenheiro, eu ia ser um engenheiro muito medíocre, na realidade. Engenharia, eu tinha gostado muito do curso, estava já no último ano de engenharia e eu não era engenheiro, sabe essa coisa? E fruto dessa reflexão, um dia eu me peguei, né, inclusive quero convidar vocês a assistirem um documentário que nós construímos o ano passado aí da vida, né, do Colégio Nacional, desses 30 anos, que me levou a toda essa reflexão que nós estamos compartilhando aqui hoje. Tem um documentário lá que vai falar muito sobre isso aí, essa passagem de que estava no dia na República preparando uma aula, e angustiado, já que eu não era engenheiro e que coisa, e preparando uma aula que no dia seguinte eu ia dar uma aula às 7 horas da manhã. E quando eu olho no relógio, eram 4. Puxa vida, 4 horas da manhã. E eu aqui preparando, eu tenho aula às 7 horas, né? Falei, esse negócio que eu gosto de ser, né? Eu sou professor, né? E eu quero ser professor. Mas como vou ser professor num país que os meus sonhos, como é que eu vou realizar com esse salário de professor, né? Porque eu, para poder dar uma aula decente, eu rodava no mimeógrafo muitos materiais para os alunos de bairro aí, porque não tinha nem livro na época, né? Era uma realidade muito triste. Falei assim, estou pensando em montar uma escola, né? Foram os primeiros passos aí que eu comecei a dar aí no sentido de pensar que todos esses retratos aí, então, né? E aqui a ideia de começar a pensar montar uma escola. Mas como montar uma escola também sem dinheiro, sem nada, não é? Então,
a ideia de montar uma escola, de viver aí com os livros e tudo mais, né? Tinha que criar uma escola desde bebezinho, né? Essa figura aí, inclusive, é uma figura emblemática da nossa história, que nós cuidamos, né? Eu projetei o Colégio Nacional, que nasceu aqui num momento crítico da vida do país, da passagem para a democracia, em 1985, né? Nasceu aqui nesse barracão o Colégio Nacional. Né, que nasceu, portanto, com carteira alugada, prédio alugado, duas grandes salas de aula. Esse prédio está lá até hoje, ó, na Rua Canhapone, número 89. Né? E o que eu quero dizer a vocês é que o que nós pensamos na época, né? Porque 23 anos, com experiência de professor do Estado, quem que era esse rapaz para querer montar uma escola, né? E eu me juntei a alguns amigos, e nós começamos pelo ensino supletivo. Por quê? Porque nós percebemos que era uma grande carência que tinha aqui. Supletivo é essa escola que dá aula para alunos de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos. Eu tive alunos de 78 anos, né, que tinham deixado a idade escolar normalmente para trabalhar e que depois estavam reavendo os seus diplomas. Nós começamos por aí, porque aquele lugar era um lugar que precisava da gente, né? E assim começamos. Se fôssemos bons no supletivo, nós começaríamos com o pré-vestibular. Por quê? Nunca mais deixaríamos essa turma parar de estudar. Tirou o diploma de ensino fundamental de médio, vai para a universidade, vai precisar do quê? De cursinho. Né? Então, o próprio público que estudaria no supletivo faria o nosso curso pré-vestibular. Foi bem no pré-vestibular? Se a gente conseguir ser bom com essa turma carente, nós vamos conseguir montar o nosso ensino médio. Né? Nós vamos conseguir trazer o ensino médio. Se formos bons no ensino médio, aí construir essa escola vai ser uma consequência de tudo isso. E foi mais ou menos essa grande trajetória que nós tivemos depois, então, aí ao longo, né, desses 30 anos, só para não ficar na chatice somente da minha fala, né, alguns momentos dessa caminhada em fotos, né, dessa construção, cheia de altos e baixos, né, como qualquer projeto empresarial nesse país. Falimos 3 vezes, né, fomos à lona realmente 3 vezes nesse processo todo, né, mas que sempre essa coisa perdurou e ela foi mudando de configuração, saindo do amadorismo, né, para uma profissionalização ao longo desses 30 anos, e chegamos, né, ao longo desses 30 anos, numa escola de período integral, né? Uma escola de período integral, não, perdão, uma escola de todos os níveis de ensino. Então, ela foi, ao longo daquele tempo, as palavras que nós colocamos lá atrás, elas foram se realizando, né? Do ensino supletivo veio o pré-vestibular, do pré-vestibular veio o ensino médio, do ensino médio puxou o ensino fundamental 2, fundamental 2, fundamental 1, do fundamental 1 veio a educação infantil. As coisas foram só crescendo, melhorando a estrutura, né, espalhando pela região, Araguari, Tuiutaba, Catalão, né, levando aqui cada vez mais gente ajudando a construção desse projeto. Aqui foi quando nós chegamos no último estágio, né, da educação infantil e ensino fundamental, né, chegando então nas crianças e podendo aí ter passado pelas nossas mãos, pelas nossas responsabilidades aí, algumas milhares de pessoas, os quais muitos familiares de vocês aqui, inclusive, não é? E que a gente tem muito prazer. E que, por que nós sobrevivemos disso, né? Então, a toda essa intempérie, dessa construção, e por que isso é um grande legado da vida, né? Porque com 25 anos, quando nós fizemos 25 anos, nós compreendemos aqui o que nós viemos fazer. Isso aqui só foi escrito com 25 anos de trajetória, gente, né? Foi quando nós conseguimos conceituar o que nós estamos fazendo. E é esse aqui. Eu estou dentro de uma igreja e que, portanto, sei o tanto que valoriza a palavra, né? O tanto que a palavra tem poder e força, e é assim que eu acredito também. E a educação é esse lugar, né? A educação é esse lugar onde a palavra ela tem muita força, né? E nós
viemos para deixar esse legado, né, de promover o bem comum por meio da educação. Né, que toda essa trajetória de vida, na verdade, eu queria ajudar, através dos trabalhos dentro de uma escola, que as pessoas tivessem um pouco mais facilidade do que eu tive, né, e de que as nossas gerações tiveram. Uma escola que oportunize a compreensão da infância de uma outra maneira, que valorize a infância, o brincar, né, de uma outra forma, que entenda as diversas faixas etárias e que deixe ali uma construção humana, né, importante. Promover o bem comum por meio da educação. Né? Quando a gente fala em bem comum, eu acho que nós estamos falando numa coisa muito maior, nós estamos falando em paz mundial, nós estamos falando de pessoas que se respeitam, né? Nós estamos falando num lugar onde as pessoas realmente vão comungar dos mesmos direitos, das mesmas possibilidades, não é? Com o melhor compromisso de cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar, não é? Desse lugar compreendendo desde aqui, né, esse cantinho que nós estamos sentados aqui hoje, né, desse espaço aqui que é essa igreja, dessa comunidade, né, dessa cidade, desse estado, desse país, desse canto do mundo que nós estamos aqui, responsáveis por ele, né, e com todas as pessoas que nós estamos ao redor. E de valorizar o respeito à diversidade. Tem coisa mais importante, né, do que a gente respeitar o diferente, né, do que a gente aprender a conviver com diferença de cor, raça, nacionalidade, religião, de expressão, né, de todas as possibilidades, né? Muitos dos problemas hoje da humanidade estão ainda na falta de convivência pacífica diante das diferenças que existem entre as pessoas. Então essa é um lugar de grande construção, valorizando o respeito à diversidade, desenvolvimento sustentável, estímulo à criatividade e à busca permanente de inovação referenciada na nossa história e no avanço da ciência e tecnologia. Uma escola que acredita no ser humano, nas pessoas, que valoriza, que entende que nós estamos aqui superando a cada geração etapas importantes nas nossas vidas. Eu agradeço aqui a possibilidade, então esse é o legado que eu quero deixar aqui.